Graça e paz, meu irmão, tudo bem com você? A gente está aqui em mais um culto, nesse cenário lindo. Vocês estão vendo? Agora a moda pegou. Já que o Caio fez semana passada, eu quero fazer também. E antes de começarmos, a gente compartilhar essa mensagem breve com vocês, eu quero te dizer que, glória a Deus, esse deve ser o nosso último culto aqui pela live, se assim Deus permitir. Terça-feira que vem a gente já está nos nossos cultos presenciais. Você vai poder ir à igreja para estarmos juntos cultuando ao Senhor. Bom, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de Números, capítulo 14, versículo 24. Números 14, 24 diz assim: Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Eu quero chamar a sua atenção para ver o testemunho que o próprio Deus dá a respeito de Caleb. O próprio Deus vai nos dizer que nele houve um outro espírito. E isso é magnífico, queridos. É um tempo muito propício, né? Muito se fala em quarentena. Aqui nós vamos ver nos capítulos 13 e 14 de Números, o povo de Israel estava passando por uma quarentena. A Bíblia está cheia de quarentenas, números que simbolizam esse período. Hoje tornou-se algo um pouco vulgar, né? Quarentena é tudo aquilo que uma pessoa se isola de suas atividades normais por algum motivo. Mas aqui nos capítulos 13 e 14 de Números, nós vamos ver um relato onde o povo de Israel ficou durante 40 dias parado, queridos, estagnados numa cidade conhecida como Cádiz, numa região conhecida como Cádiz. E o que acontece ali? Enquanto o povo de Israel permanece parado durante 40 dias, Moisés envia 12 homens a espiar a terra. E quando ele envia esses 12 homens, qual era o intuito? Para eles verem quais eram as riquezas daquela terra, quais eram os frutos daquela terra, quais eram também os desafios daquela terra. E, pois bem, 40 dias se passaram. Ao término desse período, eles voltam da missão que eles haviam saído para reconhecer a terra que o Senhor haveria de dá-los. E nesses 40 dias, queridos, nós tivemos um tempo de provação. Na verdade, o Senhor, nosso Deus, estava provando toda uma geração. Ali haveria uma divisão, ali haveria uma separação daqueles que seriam aprovados, daqueles que seriam reprovados. Ali haveria uma separação, uma divisão entre os homens de fé e homens que eram incrédulos. Ali haveria uma separação daqueles que tomariam posse da terra que o Senhor havia prometido ao teu povo ou aqueles que morreriam no deserto. Queridos, e nos dias atuais, Deus está buscando exatamente quem tem um coração voltado para o futuro, quem consegue planejar um futuro, crendo nas promessas que Deus nos fez. Deus está buscando exatamente pessoas que, assim como Josué, assim como Caleb, que nós lemos aqui, têm um espírito diferente, queridos. Eu espero que Deus possa encontrar em você essa pessoa, uma pessoa que tem um espírito diferente da geração na qual nós vivemos, onde a incredulidade perdura, onde o medo, o caos tem se instalado, mas que você tenha no Senhor um espírito diferente. Queridos, Números. Quero dizer para vocês que de Números capítulo 13, do versículo 26, até Números capítulo 14, versículo 2, nós vamos ver exatamente essa geração, nós vamos ter uma ideia daquela geração que temia tudo aquilo que o Senhor havia dito, aquela geração que foi reprovada, porque manifestava no meio daquilo tudo um coração incrédulo, uma geração que não soube acreditar e aproveitar dos benefícios que Deus havia prometido. E eles estavam, queridos, bem próximos da terra prometida, eles estavam prestes, queridos, a conquistar ao tempo ali tudo aquilo, as riquezas daquela terra que Deus havia prometido para eles. E o que acontece? Mas naquele momento, grande parte do povo foi acometida pelo medo. Eu disse isso numa mensagem que eu preguei recente, que é a respeito do medo.
O medo é o aguilhão do diabo. O medo é o que nos paralisa. E naquele momento, toda aquela geração foi paralisada pelo medo, querido, às portas de conquistarem aquilo que Deus havia preparado para eles. E eu quero te dizer uma coisa, queridos. Eu creio que assim como aquele povo esteve parado durante 40 dias, ali naquela localidade de Cádiz, eu acredito que nós estamos saindo literalmente de Cádiz. Nós estamos saindo desse momento de prostração, de isolamento. Nós estamos saindo de Cádiz. Mas eu quero te dizer, saindo de Cádiz para quê? Eu quero que você pense, para que você vai sair de Cádiz? Você vai sair de Cádiz para tomar posse da terra prometida que Deus tem para você? Ou você vai sair de Cádiz para morrer no deserto como aquela geração incrédula? Eu preciso que você pense nisso, queridos. Que nós sejamos a geração que está disposta a sair desse tempo que nós aqui estamos chamando de Cádiz para conquistar o melhor que Deus tem para nós. Que você possa estar disposto a conquistar o melhor que Deus tem para você, o melhor que Deus tem para sua família. Pode dizer um amém aí, se você estiver me ouvindo. Tudo vai depender de uma escolha, queridos. Nossa vida é pautada de escolhas, é tomada de escolhas. E aqui nada mais é do que uma nova escolha que nós vamos ter que tomar. Nós vamos ter que colocar os nossos olhos naquilo que Deus prometeu. E eu quero te perguntar como você está planejando o seu futuro de agora em diante. O que você tem visto para o seu futuro? Você tem contemplado a terra ou você tem contemplado os gigantes? No capítulo 14 de Números, queridos, nós vamos ver por que Caleb foi conhecido pelo nosso próprio Deus como um homem que tinha um espírito diferente. Porque ele não apenas garantiu a sua porção, como ele influenciou toda uma geração. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui rápido sobre características de homens e mulheres que têm espírito diferente. E a primeira delas que eu quero dizer com vocês, que homens e mulheres que têm espírito diferente são pessoas de aliança. Vou repetir, homens e mulheres que têm espírito diferente são pessoas de aliança. São pessoas que não abrem mão de estar juntos, de estarem aliançados, de estarem em unidades, seja com os irmãos, seja com a sua igreja, seja com seus líderes, seus pastores. São pessoas que entenderam a questão da aliança e o poder que há nessa aliança. Capítulo 14, versículo de número 5, vai dizer que Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. E se nós formos ver na continuação dos versículos, Josué e Caleb, vendo os líderes do povo se prostrando em terra, rasgando as suas vestes, que simbolizavam um ato de humilhação diante de Deus e diante dos homens, Josué e Caleb têm a mesma postura. Eles então mostram para os seus líderes, ele mostra ali, olha Moisés, a despeito de tudo que esses 10 espias estão dizendo, nós estamos aliançados com você, nós nos prostramos também, nós rasgamos nossas vestes em humilhação diante de nosso Deus, diante desse povo, mas nós temos uma aliança com você, Moisés. Então, pessoas que têm espírito diferente são pessoas que respeitam a aliança, são pessoas que têm aliança. Guarde isso, são pessoas aliançadas. Quem tem um espírito diferente são essas pessoas que conquistam a terra, querido. Se você pensar como todo mundo, se você se deixar levar pelas massas, você não conquistará tudo aquilo que Deus tem para você. Cádiz, nós vamos deixar Cádiz então, eu profetizo, eu creio que nós estaremos deixando Cádiz para viver os melhores dias da nossa vida. Nós deixaremos Cádiz para entrar no melhor tempo de Deus para a nossa vida, queridos. A segunda característica de homens e mulheres que vivem, que têm um espírito diferente, são homens e mulheres de fé, meu amigo. Homens e mulheres de fé. No versículo 7 de 14... ainda no livro de Números, nós vamos trabalhar aqui. Josué e Caleb disseram a toda a comunidade dos israelitas, eles disseram a todos os israelitas que ali estavam, que a terra que eles estavam percorrendo era uma terra boa. Diante de tudo que eles estavam vendo, eles eram homens de fé. Por isso, eles tinham um espírito diferente.
Eles dizem que a terra que o Senhor havia prometido lhes dar, a terra que Moisés havia mandado eles espiar, era terra sobremodo excelente, meu querido. Olha a visão de homens e mulheres de fé. Enquanto os outros 10 espias, queridos, nós já sabemos, eles trazem um relatório completamente adverso, um relatório completamente contrário. Eles diziam assim, olha, a terra é boa, mas ela tem gigante, ela tem muitos problemas, nós não temos a mínima condição contra aquele povo, porque lá existem gigantes e as cidades são fortemente muradas, não temos como transpor tudo aquilo. Mas o que acontece? Enquanto 10 espias tinham esse tipo de diálogo, esse tipo de pronunciamento em Caleb, queridos, em Josué e Caleb, esses dois, eles levantam a sua voz e dizem que, na verdade, a terra é excelente. Eles dizem que o futuro ao qual Deus havia prometido para eles é um futuro excelente. Você precisa crer nisso, que o futuro que Deus prometeu para nós é um futuro excelente, queridos. Vamos lá, pessoas com espírito diferente. Sabe quem são as pessoas com espírito diferente? A Bíblia fala que são as pessoas que estão esperando rios no deserto, estão esperando coisas novas do Senhor. São pessoas que estão esperando o avivamento de Deus chegar neste lugar, o avivamento de Deus chegar nessa terra, o avivamento de Deus chegar na sua casa, queridos. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não mente. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deixa eu te avisar, Deus não está te enganando. O nosso Deus não é um Deus de fake news, queridos. Não é. O que nos conquistou foi a boa nova do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, queridos. E é sobre esse Evangelho que nós caminhamos. É na luz desse conhecimento que nós caminhamos. Quero ler com vocês Lucas, capítulo 11, versículo 34. Vai dizer assim: os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo está cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo está cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Sabe, nesses dias, queridos, eu olho para que os seus olhos sejam cheios de luz, que você tenha bons olhos, que você não deixe com que o seu interior fique cheio de trevas. Então vamos lá, mais uma característica de homens e mulheres que têm um espírito diferente. São homens de fidelidade, queridos. Homens de fidelidade. Deus estabeleceu um prazo para que nós fôssemos fiéis. Lá no livro de Apocalipse está escrito: ser fiel até a morte. Nós temos que ser homens e mulheres fiéis, queridos. Homens e mulheres com espírito diferente são homens de fidelidade. São pessoas que entenderam, que conseguem compreender que o sucesso e o êxito são resultados da aprovação de Deus para nós, né? E veja bem o que está escrito, Números 14, versículo 8. Caleb disse: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel. Sabe por quê, queridos? Eu creio que serão os melhores tempos da nossa vida. Sabe por quê? Porque nós vamos nos concentrar em fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor, para que Ele venha se agradar de nós. Por isso eu creio que esse será o melhor cenário, será o melhor tempo para nossas vidas. Sabe, a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, que fará com que você prospere na sua vida. Amém, queridos? O nosso Deus é bom. Você precisa entender que Ele é um bom Pai. Nós só precisamos agir e permanecer fiéis a Ele. Foi isso que Caleb disse ao povo: olha, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos entregar toda essa terra. Olha que bênção, queridos. Que o Senhor possa se agradar de nós nesses dias. Sabe, nós não vamos nos preocupar, queridos, com os tamanhos, com o tamanho dos gigantes que a terra tem. Não deixe os seus olhos fiquem presos, impressionados com o tamanho dos gigantes, com as cidades fortificadas.
Eu quero te incentivar a olhar para o alto, para você olhar para o seu Deus, que é todo-poderoso, que é capaz de fazer todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que permanecem fiéis a Ele, queridos. Homens e mulheres diferentes são homens e mulheres de fidelidade. Então deixa eu te incentivar. Pare de mencionar os seus inimigos. Pare de escalar os seus problemas. Pare de fazer conta dos prejuízos que você possa ter tomado. Coloque a sua energia, concentre a sua energia, a sua força, o seu esforço, queridos, em agradar ao Senhor. E isso fará com que você coma o melhor dessa terra. Assim diz o Senhor. O escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6, ele vai dizer uma coisa que é fato. Às vezes nós sabemos esse versículo de cor e salteado. Difícil é praticá-lo, difícil é tornar isso real na nossa vida. E eu quero te incentivar a tomar posse disso no seu interior, queridos. Que, assim como o Tiago disse, não sejais apenas ouvintes, mas sejais praticantes da palavra do Senhor. Que você possa praticar isso na sua vida. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que dele se aproximam creem que ele é galardoador daqueles que o buscam. Olha isso, irmãos. Coloque isso em prática na sua vida. Você está buscando ao Senhor? Você está sendo fiel ao Senhor naquilo que Ele propôs a fazer na sua vida? Creia que Ele é galardoador, Ele é presenteador da sua vida. Nós precisamos trabalhar acima de tudo o nosso coração precisa estar firmado na palavra de Deus. Não entregue o seu coração às más notícias, porque se Deus se agradar de você, meu irmão, se Ele encontrar fé no seu coração, está tudo dominado, está tudo fechado, ninguém pode. Então eu te convido a nós fazermos como Caleb fez, que ao invés de olhar para os inimigos, sabe, ele não olha para os inimigos, cara. Caleb sabe da existência dos inimigos, mas ele não olha para os inimigos. Sabe para que ele olha? Ele olha para o tamanho do cacho das uvas. Ele olha para a terra que mana leite. Ele olha para a terra que mana leite e mel, cara. Ele não está preocupado com os gigantes. Ele sabe que existe uma luta a ser travada, mas ele olha para aquilo de melhor que a terra tinha para dar. E o Senhor fala que nos dará o melhor dessa terra, irmãos. Sabe? Ele fica preso na promessa de que Deus havia feito. Olha, assim vou dar isso aqui para todos os seus... Abraão, Isaac e Jacó. Então Caleb caminha sobre aquela palavra, ele guarda aquilo no coração e ele segue em diante, meu querido. Vamos lá, homens e mulheres de espírito diferente. São pessoas de influência. Eu quero te perguntar, você tem sido uma pessoa de influência para Deus? Ou você tem sido uma pessoa de influência, talvez, para o inimigo? Vamos lá. São pessoas que guardam no seu coração a fé. Pessoas que são influentes são pessoas que guardam no seu coração a fé. E o que acontece? Eles não apenas se mantêm firmes quando vêm as provas, quando acontecem as coisas, mas também, independente de como esteja o cenário, eles permanecem firmes, mas eles também conseguem incentivar, influenciar que outras pessoas também o permaneçam. Vem comigo aqui, acompanha na sua Bíblia aí, ó. Números 14, 9. Caleb levanta sua voz e diz a todo aquele povo que estava se lamentando, tremendo de medo e pânico: somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra. Ei, queridos, olha o que Deus está falando conosco. Olha o que Deus está falando diretamente com você. Ei, espalhe coragem, espalhe bom ânimo, seja incentivador de outras pessoas, queridos. Seja, como nós estamos falando, sejam pessoas de influências de Deus no lugar onde que Ele te colocou, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua igreja, seja uma pessoa que influencia outras pessoas. Sabe, aqui nós não estamos sugerindo você
simplesmente desprezar o momento que nós estamos acontecendo. Eu não estou mandando você encher a sua casa de gente para querer mostrar que você é ousado, não estou dizendo isso. Daqui para frente, queridos, nós ainda enfrentaremos algumas guerras, algumas batalhas, isso é certo, mas eu quero te dizer que nós devemos ter cuidado sim, mas medo não, irmãos. Você pode falar isso, olha, eu preciso ter cuidado, mas medo não. Você não precisa e não deve ter medos, querido. Sabe por quê? O medo vai te tirar da rota da conquista. Isso é perigoso. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe o medo te paralisar. Eu quero terminar lendo um texto. Essas são as pessoas que têm espírito diferente, essas características que eu compartilhei com você. E eu quero terminar abençoando a sua vida, lendo o que está escrito em Hebreus capítulo 10, do versículo 23 ao 25. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos firmes a confiança da nossa esperança, porque fiel é quem prometeu. Quem prometeu todas as coisas para nós foi Deus, meu querido. Foi Deus. E considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros e tendo mais e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Deixa eu te dizer uma coisa, está aproximando aquele dia, eu creio nisso, em que o Senhor vai nos tirar dessa situação, mas para que Ele faça isso, eu e você precisamos ser homens e mulheres que, assim como Caleb, o Senhor possa olhar para nós e dizer, este meu filho, esta minha filha, são homens, são mulheres que têm um espírito diferente. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Queridos, nós temos contado com a sua fidelidade, com a sua generosidade. Você que vai ofertar, vai estar aparecendo aí para você os dados bancários da nossa conta, o QR Code, caso você queira ofertar pelo PicPay. Que você possa continuar estar sendo fiel a essa obra, fiel com o Senhor, que você possa continuar com esse coração generoso que até aqui tem nos abençoado de forma sobrenatural. Nós cremos nisso, que Deus possa te abençoar profundamente, possa te fazer prosperar abundantemente, em nome de Jesus.